Bom, de novo, obrigada. Eu tenho a consciência de que eu estou entre vocês e o almoço, então a gente vai fazer uma coisa de meia hora no máximo, não passarei do meu tempo. Estamos começando pontualmente, então ótimo. Vamos lá. Que bom. Como a Monique introduziu, eu sou cofundadora da The Fabricant. E a The Fabricant é uma empresa é uma fashion tech, e eu vou contar a nossa história. Antes disso, só para dar um contexto, eu sou brasileira, moro na Holanda, que é a sede da The Fabricant, mas na verdade a The Fabricant é mundial. A gente hoje em dia trabalha 100% com coworking, com remote working, e temos pessoas no mundo inteiro. Antes da The Fabricant, que é uma startup, eu tive uma carreira de 20 anos na área corporativa, principalmente em moda e tecnologia. E daí veio também parte da inspiração e até do desejo de me juntar a uma startup com dois outros fundadores maravilhosos. A The Fabricant, desde 2018, o que a gente chama, é a marca realmente, a empresa que lidera esse conceito de moda digital. Mas como uma startup, a gente começou com uma missão. A nossa missão foi muito baseada na dissatisfação dos founders, eu sendo uma delas, com a situação da indústria de moda. Por um lado, a questão de sustentabilidade, essa é uma foto do deserto no Chile, e essa parte em cima, que está circulada, é uma pilha de roupas enormes, porque é um grande dump de roupas que não foram vendidas no mundo inteiro. E como esse, existem outros lugares no planeta Terra que pelo satélite você consegue ver tamanho é a poluição da indústria de moda. Hoje em dia, na verdade, é a Nossa. terceira maior indústria polutiva do mundo. Então eu teve essa dissatisfação de continuar vendendo mais coisa, vendendo mais coisa, vendendo mais coisa, e de uma maneira muito pouco sustentável. E por outro lado, a área de sustentabilidade humana, que é uma empresa, uma indústria também muito conhecida pelas práticas humanas, né, que não são equalizadas, em que as pessoas que estão na área de produção ganham uma infinidade do que a pessoa que compra. Então tem um desbalanço muito grande. E a gente se juntou para tentar desafiar essa mecânica, desafiar esse sistema e criar, na verdade, uma solução. E assim nasceu a The Fabricant, com a missão de criar uma nova indústria de moda que é mais sustentável, mais divisória e mais criativa, através da moda digital. Então a gente começou com essa grande visão, e aí, o que a gente faz daí, né? A gente começou a apresentar essa visão, então em 2018 a gente estabeleceu o que a gente chamava de Digital Fashion House. A gente começou com um show digital em que foi mostrado em várias cidades na Europa. E daí começou a criar um certo buzz, um PR, uma certa atenção, e a gente começou a fazer projetos. Em 2019, como a Aniquinha falou, a gente lançou o primeiro vestido vendido em blockchain 100% digital. Na época, o preço foi 10 mil, em torno de US$ 10.000. Hoje em dia, com a valorização do Ethereum, esse vestido está mais de US$ 150.000. Ah, É uma nossa. valorização enorme para a pessoa que comprou. Em 2020, no alto, no pico do Covid, a gente estava colaborando com várias marcas em criar moda digital como uma alternativa da moda física, principalmente para showrooms, para e-commerce, para fashion shows, porque ninguém tinha acesso à moda digital. 2021 a gente continuou o nosso desenvolvimento e um dos projetos assim desbravadores foi a primeira capa de uma revista de moda, Vogue Singapore, que teve uma capa que foi um NFT, uma moda digital que você poderia vender, ter acesso e vestir. E finalmente, em 2022, com muitos desenvolvimentos, a gente conseguiu ter a nossa Series A e tivemos um investimento de US$ 14 milhões para fundar a nossa plataforma beta. Mas eu vou contar mais detalhes em pouco. Em todos esses anos, eu acho que a gente é bem conhecido por duas situações. Uma é a situação de liderança, está sempre desafiando a tecnologia. Por outro lado, ter trabalhado com marcas, várias marcas no espectro do mundo da moda, de marcas de luxo, como a LVMH, até marcas mais populares, como, por exemplo, a Adidas ou a Under Armour.
E por outro lado, está entre essa interseção de moda e tecnologia, com grandes partners também na área de tecnologia. Mas, como uma startup, nunca é uma linha reta. É realmente um roller coaster e você tem que se movimentar com o mercado. E sendo um startup revolucionário, a gente sempre teve a sensação que a gente estava 2 passos à frente do resto do mundo. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar com muitos líderes que também queriam estar à frente do negócio, estar à frente do que está acontecendo. Entre 2018 e 2020, a gente operou como o que a gente chama um business to business service, ou seja, a gente era uma agência, a gente trabalhava em projetos, principalmente para a criação de amostras digitais, porque na indústria de moda você cria os designs, depois você cria amostras físicas para você testar e depois você cria amostras físicas para todos os showrooms. E com isso a gente conseguiu, através de alta definição, fazer uma reposição ou uma substituição das amostras físicas para digitais, tendo um impacto de sustentabilidade, tendo um impacto de custo, então foi super interessante. Além disso, campanhas de marketing, experiências imersivas. A única questão desse período é que ser agência não tem escala. É muito baixo risco, é muito, muito profitable, mas não tem escala nenhuma. E como a gente tem essa missão de mudar a indústria, a gente estava se frustrando porque a gente não conseguia criar uma coisa que realmente já atingisse a indústria de uma maneira massiva. Foi aí que em 2021, depois de a gente ter levantado fundos, a gente começou a criar uma plataforma, business to consumer. Uma plataforma em que você pudesse comprar a marca digital em blockchain, vestir a marca digital através de realidade aumentada e gaming, e ter uma moda 100% digital. Não, altamente escalável, altamente leverage, a gente não estava fazendo dinheiro suficiente para pagar as contas, e high risk, por quê? Porque a blockchain é uma tecnologia nova, então a adoção ainda era uma coisa meio assim difícil. Não, esse período foi um boom, porque existiu uma grande hype em torno da blockchain, a gente teve várias colaborações super legais, mas depois do boom chegou uma seca, por vários motivos. Um dos grandes motivos é a situação macroeconômica mundial, mas a questão é que a indústria de moda, que estava muito à frente dessa tecnologia, que estava investindo muito nas realidades imersivas, começou a retrair e voltar para o básico que é como é que eu posso fazer um modelo de negócio mais sustentável, um modelo de negócio mais lucrativo. E com isso, a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que voltar para o início, mas de uma maneira escalável. E é onde a gente está no momento atual. A gente tem um modelo atual, uma plataforma de B2B, Software as a Service, com você paga para ter acesso ao produto. É uma automação da cadeia de moda com uma digitalização usando inteligência artificial, é altamente escalável, o risco é médio porque existe uma demanda e a gente hoje em dia tem uma boa perspectiva de se pagar e virar break-even e continuar crescendo o negócio através desse novo modelo. Então, eu vou contar para vocês por que eu estou mostrando esse slide todo, porque a apresentação é ilustrando esses 3 momentos. Então, é para te dar uma ideia do que a gente começou como uma agência, a gente criou uma plataforma em blockchain, ainda está lá, só que a indústria saiu de blockchain da maneira que estava naquele momento, e a gente agora migrou para um novo modelo de negócio que eu estou super entusiasmada, porque continua adressando a nossa missão. Então vamos lá, o início do B2B Service, como eu disse, a gente começou com o nosso fashion show, e aí a gente começou a fazer substituições de amostras físicas por amostras digitais, com definição de alta qualidade. Então, isso, por exemplo, é uma coleção da Puma, que foi totalmente digital, da incepção até a comercialização. Peak Performance, a gente fazia catálogos de mil e mil e mil itens, tudo no computador, com um time de designers digitais enormes, porque, de novo, a escalabilidade naquela época não existia. Off-White, a gente fez todo um catálogo digital no pico do Covid, porque eles não tinham acesso às amostras. Trabalhamos diretamente com o Virgil Black, que estava super interessado nessa área de tecnologia. A gente criou materiais de marketing para essa indústria, para essa moda de denim,
fizemos uma campanha inteira de só com roupas digitais, que seriam os digital twins, de marcas de moda de luxo, que virou, na verdade, um pop-up store em vários shopping malls e áreas em metrópoles que você comprava diretamente das telas, sem nunca ter visto o produto físico. E foi uma grande jornada. De novo, super legal. A gente conseguiu fazer vários projetos interessantes. A gente tinha um batalhão de designers digitais, de moda digital, para conseguir fazer esses projetos. Não era escalável e a gente estava assim, sentindo que a gente era um grãozinho no deserto da indústria de moda. E a gente tinha uma missão muito maior de criar um impacto, de realmente mostrar que a moda digital poderia ser puramente digital e poderia se tornar um novo modelo de negócio para a indústria. E foi por isso que a gente apostou na área de moda digital, vendendo em blockchain, com utilização em realidade aumentada e gaming. Inspirado pela CryptoKitties, que foi um dos primeiros cases de consumidores no blockchain. E o CryptoKitties é um jogo, ainda existe, se vocês quiserem pesquisar. É um jogo que estava acontecendo tipo, em 2016, 2017, em que você comprava um gatinho e o gatinho se cruzava e criava novos gatinhos. E cada gatinho tinha raridade diferente, e esses gatinhos estavam vendendo de novo, $1.000, $100.000, uma coisa louca. E a gente estava olhando isso e falou, não, se eles conseguem vender gatinho, a gente deve conseguir vender moda. E a gente se juntou com o pessoal que fez a CryptoKitties para lançar a primeira moda digital no mundo on-chain. E daí a gente continuou, fizemos várias colaborações com artistas digitais, inclusive a Steph, que eu entrevistei na parte da manhã, foi uma das colaborações que a gente fez. A gente fez colaborações com a Vogue, a gente criou todo um editorial com acessórios digitais, com filtros de realidade aumentada que você ativava através de um QR Code. A gente criou uma coleção para esse game, vendemos essa coleção por $1 milhão. Foi um dos maiores faturamentos que a gente teve, só com 4 itens. E foi uma coisa louca. Esse é um filminho do lançamento. Outra colaboração, mas na área de cocriação. Outra colaboração com a Weekday, que é uma das marcas do grupo H&M, em que a gente fez o Digital Twin dos óculos físicos com realidade aumentada e crescemos o faturamento dessa coleção de óculos em 12% através da coleção digital. Vendemos mais óculos digitais do que físicos, que foi super interessante como case para H&M. High Snobiety, aqui também a gente criou uma jaqueta digital em que a gente vendeu a jaqueta numa pop-up, numa loja pop-up física, e nós éramos a única marca digital dentro de várias marcas físicas, então foi super interessante também para ver como o público reagiu a essa brincadeira digital em que você podia se vestir dentro da loja, só que se você se vestia com uma jaqueta digital. E uma das últimas colaborações foi com a Maison Margiela, que é uma marca francesa de alta costura,
em que o diretor criativo era o John Galliano, e a gente fez uma edição limitada do item mais icônico que eles têm, que é a Tab Boots, em que você comprando a Tab Boot digital, você tinha acesso a itens físicos exclusivos e também a itens digitais para utilização em gaming. E essa coleção foi lançada no início desse ano e a gente começou a ver que o mercado estava mudando. Apesar de ter sido um projeto super interessante, em que a gente teve assim, vários learnings e muita visibilidade, a gente viu que aquela febre que as pessoas tinham de colecionar esses itens estava diminuindo. E a gente começou a ver também que as marcas que estavam participando de blockchain, desse movimento, começaram a sair. A gente teve marcas, por exemplo, como a Lacoste, que cancelou todo o projeto deles, marcas como a Nike, que completamente cancelou os projetos de blockchain, e essas marcas eram líderes e percursoras. Então, começou a existir um movimento de back to basics. A gente precisa, na verdade, como uma indústria de moda, voltar para ser mais sustentável por uma questão de ecossistema e humana, mas sustentável por uma questão de modelo de negócio. Principalmente na Europa, as marcas estão sendo, eu acho que mundialmente as marcas estão sendo desafiadas pelas marcas chinesas, né, pelo e-commerce chinês, que é uma coisa assim, fast fashion, super fast. Então, por um lado, preços estão abaixando, por outro lado, existe toda uma pressão na União Europeia em que todas as marcas vendidas na Europa vão precisar ter o que eles chamam Digital Product Passport. E o Digital Product Passport é uma informação ao consumidor da procedência do seu item. Então, todos os itens vendidos na Europa precisam dar visibilidade e clareza de onde eles foram manufaturados, de onde eles têm procedência e quais os insumos que foram utilizados. Então, tem uma pressão na área de sustentabilidade muito grande. E aí, conversando com as marcas, conversando com o pessoal, a gente viu que uma parte da automação, uma parte do investimento que a gente estava fazendo para a gente, para a nossa própria utilização, tinha uma grande oportunidade de fazer uma diferença para eles. E a gente resolveu abrir a nossa cozinha e colocar no mercado as ferramentas que a gente estava utilizando internamente, que são, a gente chama de The Fabricant Intelligent Tools. The Fabricant Intelligent Tools são ferramentas powered by AI, em que você pode transformar sketch em visualização, você pode extrair isso em patterns, você pode transformar imagens 2D em 3D, e você pode fazer materiais de marketing também. Então, esses são os 4 módulos que a gente lançou há 2 semanas atrás. Uma é Sketch to Image, você coloca a sua sketch. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Você coloca a sua sketch, você coloca também uma inspiração de um padrão ou de um material. Você coloca o seu prompt, quão realístico, quão acurado você quer que seja, e o AI cria várias opções em cima do que você está colocando como input. Isso é super interessante para o designer no processo de criação e no processo de aprovação interna, em que hoje em dia eles aprovam tudo com sketches e com materiais físicos e com amostras, e eles não vão precisar mais fazer isso porque eles têm agora uma ferramenta que pode criar o que eles têm na cabeça de uma forma realista. A outra, que tem uma grande demanda também, é o que a gente chama de pattern extraction, que é através de uma fotografia, o AI, o modelo de AI, cria então o padrão de corte da peça. Outra que é super interessante, principalmente para os designers 3D e para o pessoal de gaming, é a criação através de uma foto, você cria um modelo em 3D. E esse modelo em 3D, você querendo utilizar isso em gaming, você ganha pelo menos 30% de tempo investido em recriar esse modelo. E por último, o que a gente chama de Virtual Try-On, mas na verdade é mais assim, eu vejo isso mais como criação de elementos de campanha de marketing, em que você pode então colocar esse item que você criou
em modelo, você pode colocar em cena, você pode colocar com background. Realmente, assim, as ferramentas que a gente está disponibilizando, você pode fazer a sua criação até a sua comercialização sem tocar em nenhum produto físico. O que abre oportunidades para designers jovens, para marcas pequenas, para criar um sistema muito mais eficiente e para marcas grandes de automatizarem também várias partes do processo deles. Nosso grande motto é Design Smarter, Not Harder, The Fabricant Intelligent Tools. É uma suite de ferramentas, a gente vai continuar criando mais ferramentas, assim, através do diálogo com o mercado, né? E vendo o que é interessante. É fascinante a quantidade de oportunidades que a inteligência artificial está trazendo, não só para a indústria de moda, mas com várias outras indústrias, e a oportunidade de voltar a moda ao que dá tempo ao que os designers são melhores, que é realmente serem criativos. Então, automatizar o processo para que se tenha mais tempo para ser mais criativo, para que se tenha mais tempo para ser mais interessante e, ao mesmo tempo, criar processos mais sustentáveis. Não, no momento atual, a gente está em Early Access, o que significa que é um Closed Alpha. Você só consegue testar as ferramentas por convite, porque a gente está numa época de teste, a gente está abrindo para o mercado agora para feedback, para a gente poder melhorar as ferramentas, para abrir as ferramentas em versão comercial no início do ano que vem. Então, se existem designers ou profissionais de moda na audiência, por favor, vão na thefabricant.com, pede o Early Access, ou você pode escanear esse QR Code, e eu teria o prazer de dar acesso e também de mandar um questionáriozinho com várias perguntas para receber feedback, para a gente estar podendo melhorar e, enfim, transformar essa indústria, tornando uma indústria mais sustentável, mais criativa e mais bem distribuída. Obrigada!